Olá, vamos falar sobre a doença de Chagas? A doença de Chagas é uma infecção causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Temos o relato de um paciente masculino afrodescendente de 34 anos, natural e procedente da zona urbana do município de Bragança, região considerada endêmica para a doença de Chagas. Apresentava febre há 30 dias, associada a calafrios, cefaleia holocraniana e mialgia. 3 semanas antes da internação, notou urina de cor escura com dispneia que foi progressiva e evoluiu rapidamente aos mínimos esforços, acompanhada de dor abdominal, náuseas e vômitos, icterícia e edema de face. Na admissão, encontravam-se muito dispneico, com extremidades frias, desidratação leve e palidez cutâneo-mucosa. Não era diabético e nem dispilidêmico. Negava hipertensão e tabagismo. Fazia uso regular do suco de açaí durante as refeições. Morava em casa de alvenaria. O relato de caso foi retirado do artigo intitulado Aspectos anatomopatológicos de miocardite chagásica aguda por transmissão oral e retrata um paciente jovem que adquiriu a doença de Chagas por transmissão oral em um surto de microepidemia familiar atribuído à ingestão de suco de açaí. O que acontece com o paciente com imunossupressão quando adquire a doença de Chagas? A imunossupressão em pacientes com infecção pelo Trypanosoma cruzi pode resultar em reativação da infecção, complicações clínicas graves, resultantes da transmissão do triatomínio ou pós-transfusionais. O Trypanosoma cruzi é um parasita intracelular, cuja defesa é mediada por linfócitos. Logo, na fase crônica da doença, a reativação pode acarretar doenças imunoadquiridas, como o retrovírus, causador da AIDS, pois já haviam alterações causadas pela tripassonomíase crônica antes da imunodepressão, podendo desenvolver cardíaca crônica com ou sem fibrose, lesões neuronais em esôfago e intestino grosso, ou alteração devido à imunodepressão, tais como infiltração leucêmica ou linfomatosa, lesões imputáveis ao HIV, sinais de rejeição a transplantes. Existe algum método de detecção do parasito para ser feito previamente ao consumo do alimento? Podem ser feitos vários testes em laboratório para verificação do alimento antes do consumo. A pesquisa do Trypanosoma cruzi em polpas de açaí e caldo de cana, por exemplo, constituem centrifugação do alimento, extração de DNA com kit comercial para matriz fezes e qPCR utilizando iniciadores para Trypanosoma cruzi. A CPCR mostrou eficiente para a detecção do parasito em alimentos, sendo limitado 1:101 e 1:102 de tripomastigotas nos sedimentos de açaí e caldo de cana, pois na análise morfológica o parasita manteve-se móvel e ativo nas amostras por mais de 24 horas. Já na polpa de açaí, apresentaram-se móveis e ativos por até 8 horas. Na imagem acima, temos o protozoário Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas. Qual é a forma evolutiva que o protozoário se encontra? É possível identificar esta forma? Em qual fase da doença? A forma evolutiva da doença do Trypanosoma cruzi na imagem é tripomastigota. Esse estágio evolutivo está presente na fase aguda da doença de Chagas e é a forma infectante da doença. Em estágio avançado da doença de Chagas, qual seria a dieta para o paciente? Na forma crônica da doença de Chagas,
pode acarretar alterações no estado nutricional do indivíduo, podendo levar à desnutrição em pacientes com megacólon e megaesôfago gástrico, apresentando constipação crônica e dor abdominal, obstrução e perfuração do intestino. O paciente deve ter uma orientação dietética, lavagens esofágicas com sonda e protetores da mucosa esofagina, além de dieta oral e líquida não fermentativa. No pós-operatório, deve-se ter o fracionamento das refeições e alimentos pastosos. Paciente em estágio avançado não se deve ter dieta com acréscimo de fibras, por formação de felacomas, tendo uma dieta pobre em sacarose, lactose, frutose. Alimentos em excesso com ação laxante poderão ter uma ação benéfica. Nosso trabalho é composto por Claudiene Gomes, Glaucilene Cláudia, Meline Juliana, Vanessa Ambrósio. Obrigada pela atenção.